Seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista, e hoje a gente tem um episódio especial com o jornalista e comentarista Maurício Noriega, que é meu compadre, né? Eu falei que vai ser uma conversa de compadre, eu falei, não vai valer roteiro hoje, né, Mal? É isso, obrigado, agradeço o convite, Cris. É legal poder falar do nosso trabalho, da nossa profissão e essa questão da pauta, né? Que é a base da vida do jornalista em qualquer situação, em qualquer atividade. E você é um apaixonado pela comunicação, pelo jornalismo, né? Então você está no jornalismo esportivo e eu fazendo o curso, muitos alunos queriam trabalhar com jornalismo esportivo, me chamou a atenção, e daí eu falei, nossa, eu vou ter que trazer o Mal até para o podcast, ou para uma das minhas aulas, porque o pessoal me pergunta muito, como eu faço para trabalhar com jornalismo esportivo? E você tem uma trajetória pelo jornalismo, agora você está, né, comentarista da Globo, fez Copa, fez várias coisas. Queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória aqui, você estava me comentando até que você estava relembrando a tua carreira. Como é que foi você começar no jornalismo? Então, eu sempre brinco, falo, né, quando eu dou palestra ou nas aulas que eu dou na faculdade, na Casper Libero, no curso de pós-graduação, que a gente está jornalista esportivo, a gente é jornalista. Sim. Nesse momento eu estou, é um momento Sim. de muitos anos já, estou no jornalismo esportivo, mas a base nossa é jornalista, tem muitas histórias e a gente ao longo do papo eu posso trazê-las aqui. Para mim, assim, eu sempre tive muita ligação com o jornalismo e com o esporte, por causa do meu pai, né? Luiz Noriega, meu saudoso pai. Ele era narrador, foi um narrador super, super importante, um dos pioneiros da TV brasileira, e eu acompanhava meu pai muito nos estádios e ginásios e tudo. Então eu vi várias competições de futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo, judô, os principais atletas daquela época. Com que idade você tinha, você acompanhava ele? 5, 6 anos, acho que eu já ia. Pequenininho, né? A idade do Gabriel. Sei lá. Eu lembro bem, por exemplo, com 6 anos, acho que era 6 anos, de ter visto o Pelé jogar uma vez. Eu vi o Pelé jogar acho que umas 3, 4 vezes. E uma delas eu lembro bem, que foi em Santos, um jogo contra a Ponte Preta, não foi o jogo da despedida do Pelé, foi um outro jogo. E alguém me mandou um vídeo outro dia desse jogo, meu pai narrando, e aí as memórias foram explodindo na minha cabeça, né, em relação àquilo. Você lembra? Lembro. Tenho detalhes da imagem, da transmissão. Até vendo a transmissão, eu lembro que teve uma hora que tem um take que o cara vai buscar um navio no Porto de Santos, assim, atracando, que dava para ver da Vila Belmiro naquela época, que não tinha muito prédio em volta. E eu lembro bem dessa imagem, né? Então o que aconteceu foi que eu acabei gostando muito de esporte e um momento da minha vida eu fui ser atleta. Eu joguei voleibol muitos anos, profissionalmente, inclusive. E eu me afastei um pouco do jornalismo. Meu sonho de vida naquele período era ser atleta profissional, jogar uma Olimpíada e tal. E não deu certo, porque eu não tinha talento para isso, não tinha altura para ser um grande jogador de voleibol. E eu acabei, na época do terceiro colegial, 1985, eu estava muito em dúvida do que eu queria fazer. Então, olha aí o momento. Que teu filho está agora, Rafael. Eu tenho 2 filhos, né? Claro, o Rafael, a Clara já estudando, o que ela quer, cinema, tudo. E o Rafael nessa fase da indecisão que é natural. Então eu jogava ainda e eu não sabia bem o que eu queria fazer. Então eu me inscrevi para fazer vestibular de jornalismo, educação física e psicologia. Acabei não prestando educação física, porque eu já tinha passado em jornalismo, já tinha raspado meu cabelo, tudo isso mais. E ainda eu jogava um pouquinho de voleibol, tive uma oportunidade para seguir jogando, mas no time até de São Carlos, que era o Zé Roberto Guimarães, o técnico, ele era técnico e jogava. Mas não valia a pena para mim, porque eu ia ter que trancar a faculdade e tal, eu sabia que eu não seria um jogador competitivo, e acabei entrando no mundo do jornalismo através de assessoria de imprensa. Você começou em assessoria, não sabia disso. Fiz alguns estágios nessa área de assessoria de imprensa e aí eu fui trabalhar na assessoria de imprensa da Federação Paulista de Basquete, em 1987. Aí eu comecei, fiquei 2 anos lá e aprendi muito, muito, muito grato. Foi a primeira vez que eu tive textos meus publicados, porque às vezes você manda um texto e o jornal pega... Antigamente publicava todos, o texto inteiro, eu ficava super feliz de ver que não era assinado, óbvio, mas era o que eu tinha escrito e tal. E em 1989 eu consegui uma vaga, fui fazer um teste na Folha da Tarde, que não existe mais, virou o Agora São Paulo, que também não existe mais. Eu sou um grande fechador de jornal, tem vários jornais que horror, que eu trabalhei que não existem, óbvio que não sou só eu, mas é o tempo, né? Vai passando. Sim.
E aí eu fiz um teste lá, escrevi um colunão que tinha de notícias na época. A Folha da Tarde tinha uma diagramação muito parecida com a do USA Today, dos Estados Unidos na época, era um jornal diferente, textos curtos, muitas cores e tal. Eu escrevi um colunão inteiro, eles aprovaram, publicaram aquele colunão, falaram, tem uma vaga aí para redator. E aí comecei, mas não no esporte, comecei no geral, depois fui para o internacional, e aí aconteceu num final de semana, que o bicho estava pegando na redação, final de semana, plantão, pouca gente, e tinha muita coisa acontecendo no esporte. E aí o Fábio Sormani, que estava na Fox, estava na ESPN, comentarista, que trabalhou muitos anos na Folha, ele trabalhava na Folha da Tarde nessa época. E aí ele virou para o nosso editor do esporte lá, o José Roberto Malia, que é um jornalista brilhante, fantástico. Ele virou, Malia, pô, o Maurício Noriega tá aí, pô, filho do Luiz Noriega, ele entende pra caramba de esporte, conhece, pega ele para ajudar. Aí eu comecei a ajudar no final de semana no esporte, quando eu estava de plantão. E o Malia falou, ó, tem uma vaga aí, quer vir pro esporte? Aí eu já falei, pô, os caras estão me querendo, né? Quanto é? Ganha? É mais do que eu ganho? Mas era o mesmo jornal? Era o mesmo jornal. Só editoria. Era o mesmo jornal. Falei, não, tem um pouquinho mais. Tal. Falei, então vamos embora. E aí comecei a trabalhar no esporte. Todo final de semana, daí, quase. Na verdade, na Folha da Tarde não era todo final de semana, porque a Folha da Tarde, acho que ela não circulava aos domingos. Então a gente tinha sempre o sábado de folga. Tinha isso. Naquela época tinha uns jornais que não circulavam. A Gazeta Esportiva também, onde eu fui trabalhar depois, ela tinha um esquema de pescoção, né? O pessoal que é jornalista sabe, né? Sim. Você faz o valor também faz porque faz não aqui, tem na sexta-feira você antecipa toda a edição de domingo e a maioria do pessoal folga. Mas a Folha da Tarde, especificamente, ela não circulava aos domingos nessa época. Então todo mundo estava sempre de folga aos sábados. Porque eu tive uma experiência que quando eu me formei, trabalhei em rádio, lá na Rádio Gaúcha, e era plantão, era só o plantão e era de madrugada. E eu falei, nunca mais eu vou trabalhar em rádio. Mas são as oportunidades que a gente tem que pegar e aproveitar, não tem jeito. Foi um professor meu que falou, não, você está aí com oportunidade, eu não tinha conseguido ainda, só tinha feito também freela para a RBS lá para fazer documentário e eu trabalhei. Mas assim, foi legal que eu aprendi hard news, né? Porque é aquela coisa de fazer noticiário de hora em hora. O tempo inteiro. E numa rádio fantástica, né? Que eu acho que talvez seja hoje a melhor rádio do Brasil, que é a Rádio Gaúcha. Olha aí. E você estava falando e eu estava lembrando que quando você estava começando na área, eu estava me formando e tal, e eu tinha uma pessoa não entrega a minha idade, hein, compadre? Não, tudo bem. Não, mas assim, você estava trabalhando na área e eu comecei em 96 a fazer jornalismo, né? Daí eu me formei em 2001. Mas eu era louca pelas crônicas do Davi Coimbra. Sim, e daí, meu querido amigo. Você era muito amigo dele, né? Muito, Davi, que foi embora muito cedo, infelizmente. O que aconteceu, assim, eu ia muito nas férias para Santa Catarina. Isso quando estava na faculdade, ainda quando estava começando a trabalhar na Federação de Basquete, na assessoria e até já no começo de jornal, na Folha da Tarde, eu ia muito para Santa Catarina, para Bombinhas. Porto Belo, né, que hoje dividiu Porto Belo e Bombinhas, são duas cidades diferentes. E eu tenho um grande amigo, que é da minha cidade, lá do interior de Bariri, o César Rago. Ele... que é aqui o Maurício é de Barigui, gente. Bariri. Eu falo tem Birigui. Birigui, no estado de São Paulo. Não, é uma... E Barueri, tudo meio parecido. Tudo nome indígena, né? E Bariri é a minha terra do coração, da minha família. E, coincidentemente, a família do Rago é de lá, e a gente estudava no mesmo colégio aqui em São Paulo, tudo estava sempre grudado. E ele comprava sempre a 0 hora na praia, para ler. E eu pegava e lia também. Aí um dia eu caí numa crônica do Davi Coimbra. E eu fiquei encantado, né? Encantado. Isso é espetacular, cara. Como esse cara escreve bem. Aí comecei a trabalhar, cobrindo seleção brasileira. Eu conheci o Davi e falei isso para ele. Pô, cara, eu lia muito você e tal. E a gente ficou muito amigo a partir de 2006. Porque nós fomos cobrir o Mundial que o Inter ganhou no Japão. E a gente fazia muita coisa juntos. Eu apresentava um programa naquela cobertura para a RBS, no canal comunitário, na TV Com. TV Com, que infelizmente acabou, que era ótimo aquele canal. Eu fui pelo Sport TV, mas eu fui na equipe da RBS. Inclusive tinha até o casaco da RBS, super bonito. E no acordo que o Sport TV fez com a RBS, eu apresentava um programa falando sobre o Inter, acho que todo dia, para a TV Com. E aí o Davi participava todo dia. A gente ficou muito amigo mesmo, e um cara que eu admiro muito, assim, acho que poucas pessoas escrevem como o Davi escrevia. Então,
Principalmente nessa parte de crônica, né? Que é mais difícil hoje a gente vê no jornalismo crônica, né? A gente teve junto nas Copas do Mundo desde então, 2018 na Rússia a gente se encontrou. Aí logo depois, 2019, eu fui a Porto Alegre, a gente saiu para jantar. Cara, maravilhoso, um dos melhores jornalistas do Brasil. Infelizmente foi embora muito cedo. E eu pulei direto, né? Daí te cortei no meio do caminho. Daí depois da Folha, como é que você chegou na Sport TV? Eu fiquei na Folha da Tarde de 89 a 91. Aí comecei a cobrir muito tênis. A Folha da Tarde tinha um acordo comercial para fazer cobertura de torneios de tênis. E aquela história, ninguém queria fazer. E eu estava afim de aprender, estava afim de sair da redação, né? Quando você começa, você não vai fazer os principais jogos e tal. Então eu fazia muito trabalho de redação, de vez em quando eu saía para fazer uma reportagem, eu queria ir para a rua, queria fazer reportagem. Aí eu me ofereci, falei, Maria, eu gosto de tênis, eu jogo tênis, eu entendo de tênis, e tô a fim de fazer esse negócio aí. Aí ele me escalou, então eu viajava Naquela época direto. tênis também não tinha tanto espaço, Então, né? na verdade, né, nesse período, Cris, o Brasil era um dos países do mundo que mais organizava um torneio de tênis. Tinha muito torneio de tênis. Não torneio top, mas tinha alguns torneios top. Então tinha torneio de tênis quase toda semana no Brasil. E uma das promotoras tinha um acordo com o jornal comercial, e eu então viajei pra caramba, torneio de Itaparica, Brasília, Rio, um monte de coisa, e fui saindo, né, para fazer, e era um exercício maravilhoso. Que é a delícia, né, tá na rua. E era uma página por dia, eu fazia sozinho a página. Todo dia tinha que mandar uma página. E mesmo assim dava tempo de jogar um tênis no final do dia e tal, e foi aí que eu comecei a me destacar mais, a aparecer o trabalho e tal. Quando terminou o ano, e foram, acho que 89, eu entrei, foi 90, o ano de 90 inteiro, 90, 91, eu estava fazendo, e eu comecei a fazer mais coisas. Eles começaram a me escalar, uma linha começou a me escalar mais para fazer jogo de futebol, reportagem, umas coisas legais. Teve a Copa do Mundo de 90, que eu escrevi algumas crônicas também. E 91, eu trabalhava na Folha da Tarde com um grande amigo, que é um jornalista brilhante, o Nelson Nunes, que hoje é o presidente da ACESP, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. E o Nelson trabalhava na Folha da Tarde e no Diário Popular. E depois virou Diário de São Paulo e também fechou, bateu na mesa. Também fechou. Quer dizer, voltou agora, mas com um formato diferente. Online. E aí o Nelson falou para mim, olha, o Diário Popular está querendo investir pesado para se reposicionar. O Diário Popular é um jornal meio de classificados, assim, feio, um jornal antigo e tal. Os caras estão... E tinha o Diário Popular e o Popular da Tarde, eram dois jornais. Eles iam acabar com o Popular da Tarde, fazer um jornal só e bombar o esporte. Esporte, Polícia e Cidades, que era um jornal popular. E eu fui lá conversar, me fizeram uma proposta para ganhar um pouco melhor tal, e eu estava afim, porque lá eu ia fazer muita reportagem. Aí eu fui para o Diário Popular em 91. Fiquei até 95 no Diário Popular. Foi bastante tempo, Bastante tempo. E ali foi muito a minha escola, além da Folha da Tarde, porque aí foi a escola da reportagem. Né? O Diário Popular, Cris, era um jornal assim, absurdo em termos de carga de trabalho. A gente trabalhava 5 finais de semana para folgar um. E tinha uma folga semanal. Só que era um jornal quente, um jornal de notícia mesmo. E o esporte era uma época que os jornalões, a Folha, o Estadão, o Jornal da Tarde, a própria Gazeta Esportiva, na época eles não faziam treino de sábado, por exemplo, por causa daquela história do pescoção. E o diário era todo dia. Deu cancha, então, né? Pegou. Então começou e vendia na banca. Não tinha assinatura em jornal. Era o rei das bancas, era o slogan do jornal. Quando eu cheguei em São Paulo já não tinha mais. Né? Já, ele tinha... O auge dele foi até 99, acho que por ali, 2000, depois começou a cair. Tinha um jornalista brilhante, histórico, que era o diretor de redação chamado Jorge Miranda Jordão, que foi da Última Hora, no Rio, trabalhou com Samuel Weiner, e era um cara daquela cabeça tradicional, raiz do jornalismo. Né? O jornalismo é rua, é reportagem, é esporte, é polícia, é manchete. Então montou-se lá uma equipe boa, muito boa, de grandes repórteres e jornalistas, ganhando muito bem para a época. Pra você ter uma ideia, a gente ganhava mais que o pessoal do Estadão na época, porque ele reduziu bastante a equipe. E ali eu fiz minha primeira Olimpíada lá de Barcelona, em 92. Foi bem intenso mesmo. Intenso até o ponto do esgotamento, né? Que
Aí Era encheu o muito, saco. aí encheu, eu comecei a ter problemas particulares lá. Burnout, né? Que a gente não sabia. Talvez tivesse sido isso assim, e teve algumas promessas que não foram cumpridas, não só comigo, com outras pessoas. Eu passei a trabalhar para ganhar um salário melhor ainda. O que eles faziam? Eles promoviam. O repórter era editor, fechador de página. Só que o cara continuava trabalhando como repórter também. E aí aconteceu isso comigo e o editor da época não cumpriu a palavra dele. Então eu trabalhei quase um ano sem receber o que ele tinha me prometido. Aí foi enchendo, quebrei o pau com o cara, acabei saindo. E trabalhei um tempo depois sozinho com assessoria de imprensa. Você trabalhou um tempo que também. eu tinha. Meu pai tinha uma empresa, ele já era vice-presidente da Federação Paulista de Tênis, e tinha muito espaço para essa coisa de torneio de tênis, e a Confederação Brasileira de Tênis, na época, ela estava mudando a administração, e o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, ele me convidou para fazer um serviço que eles não tinham arquivo nenhum. Ele falou, preciso que me organize um arquivo, contar a história da Confederação. E aí eu comecei a fazer. Aí você começou a fazer quase bibliografia, porque também você tem livros que você fez, né? Sim. Você começou. Isso me ajudou muito nesse processo. Aí eu fiz lá o arquivo para eles e a gente fazia as assessorias dos torneios que a Confederação organizava, que era a Copa Davis, Federation Cup, que é a versão que nem se chama mais Federation Cup, da feminina da Copa Davis, Banana Ball, que era um torneio super tradicional de tênis, e eu ia fazendo as assessorias, até voltar para jornal, Gazeta Esportiva. Ali você percebeu, assim, as necessidades, porque assim, quando você foi repórter, você ia nos torneios, você sabe as necessidades que a gente tem para quando tá no campo, né? E daí, como assessor de imprensa, você deve ter ajudado os teus colegas, né? Eu fui um assessor de imprensa mesmo, né? Porque, assim, esse é um tema legal para a gente entrar, porque é o tema do podcast, né? Tem muito atrapalhador de imprensa. Sim, tem barreirador, né? Principalmente na área esportiva. Né? Na área que você tá com os clubes. Era política e esportiva. Política, assim, né? Atleta. Tem atleta muito famoso, muito rico, que não gosta. E tem os caras que fecham todas as portas. Sim. Assim como tem caras ótimos, que trabalham muito bem como assessores de imprensa. E ali eu percebi, como já tinha uma experiência como repórter, tudo que eu tinha que ajudar mesmo assim, sabendo das limitações, sabendo que tem coisas que não dá para fazer, mas sempre proporcionando possibilidades e pensando no seguinte, eu como assessor de imprensa tenho que possibilitar que o meu evento seja visto pelo maior número de pessoas possível. E aí era o que acontecia, eu trabalhava muito, sem privilegiar ninguém, sem privilegiar a TV, porque todo mundo está ali numa situação, tem uma galera de TV que acha que é artista, né? Trabalha em televisão. Então o cara acha que ele tem que ter prioridade sobre o cara do jornal. E às vezes acontecia isso. O cara chegava lá no fim do torneio, no último dia, tinha cara que estava lá o dia inteiro. Falava, não vou passar você na frente do cara que está aqui. Vai pra fila, filho. 10, 12 dias trabalhando aqui. Então eu entendi muito esse lado também. Essa coisa de televisão, às vezes, precisa fazer o link também. Então, você começou ali, você começou a ver como é que funcionava. Né? Eu conhecia a televisão desde criança, na verdade. Teu pai, eu ia muito com meu pai para os estúdios, acompanhava gravação, apresentação de jornal, edição, numa outra época diferente. Né? Eu cheguei a ver edição de videotape, por exemplo, de reportagem, que era feita com gilete. O cara colava pedaço de filme para poder editar. Depois as fitas maiores, aquelas fitas quadriplex, que precisava de 2 pessoas para carregar a fita de tão grande que era. Então eu sempre tive um pouco de noção disso, mas você só vai aprender trabalhando, vendo como faz. O pessoal mais antigo de TV fala que televisão é ilha de edição, você tem que aprender ali como é que você faz a redundância da imagem com som, tudo isso. E aí eu fui aprender quando eu fui trabalhar no Sport TV, isso, como que eu comecei como editor de texto lá. Você começou como editor de texto? Eu comecei como editor de texto. Antes eu tinha feito uns freelas com o Sport TV. Ficava na ilha mesmo, fazendo corte seco editando ali. Tudo, cortando matéria, chamando o repórter. Precisa fazer de novo essa passagem. Mas, não dá, porque eu fiz a passagem no campo, agora tá escuro e tal. Eu falei, mas eu vou derrubar a sua passagem, porque tem um erro na sua passagem. Você não quer manter sua passagem? Pega uma locação aí e faz a passagem agora. Então, eu fui aprendendo muito disso aí, no Sport TV, que eu tinha trabalhado para o Sport TV antes como freela, porque depois que eu saí Tem várias histórias aí. Depois de processo de jornal, eu montei um site aqui, um portal esportivo, chamado Esporte Já, entre 2000 e 2001. Aquela primeira bolha da internet. Quando veio Star Media, todas essas coisas, né? Yahoo,
WIG, Terra. Quando começou tudo isso, eu recebi uma proposta para trabalhar para uma empresa americana, de um fundo chamado Flatiron, que era do Bank of America, com outras coisas. Eles tinham uma grana para investir e eles compraram um portal esportivo mexicano chamado Sports.ya, que era muito forte no México, que era o UOL do México, pioneiro da internet. E eles compraram esse site, ficou como presidente do site um cara chamado Emílio Romano, um mexicano que tinha sido vice-presidente da Televisa, que é a maior TV do México. Então ele fez um projeto muito ousado. Além do México, ele montou nos Estados Unidos, para o público latino, principalmente dos Estados Unidos, uma versão em inglês e uma versão em espanhol. Montou na Espanha, na Argentina e no Brasil. E o da Argentina fazia o do Chile, do Uruguai. Então. E eu fui contratado para ser o diretor de conteúdo desse site aqui. Foi bem legal, uma experiência maravilhosa, né? Imagina que em 2000, com internet de escada ainda, quase ninguém tinha. Bem à frente do tempo, né? A gente fazia programa de rádio, fazia transmissão por rádio, a gente fazia programa de televisão naquela época, entrevista, tudo. Fizemos transmissão de evento de MMA. Então foi uma escola muito boa, até explodir a bolha da internet. E depois desse período eu passei rapidamente pela Rádio Bandeirantes, uma experiência muito ruim, não gostei, foi bem meio desmontar uma imagem, né, de um sonho, né? Eu ouvia a Rádio Bandeirantes desde criança, a Rádio Bandeirantes era uma coisa meio intocável, meio sagrada para mim. E eu não gostei muito de trabalhar lá, na verdade. Foi muito rápido, eu tive muitas decepções. E aí fui pro Sport TV fazer uns freelas, umas produções, e eles me chamaram como editor de texto. E em agosto de 2022, eu estava trabalhando como editor de texto lá, tinha um amigo que trabalhou comigo na Gazeta Esportiva, era comentarista lá do Sport TV, chamado Daniel De Paula. E ele falou para mim, pô, cara, tem uma vaga aí para comentarista, você não quer fazer um teste? Eu falei, puta, mas acabei de ser contratado, pô, tô começando. Mas era interno, uma vaga interna. Era então, uma vaga que eu fui descobrir depois que não era uma vaga, era com cachê. Aí eu falei, pô, vamos lá, fazer um teste e tal. Alguém tinha falado para ele que eu tinha sido comentarista na Rádio Bandeirantes e tal. Eu fiz o teste e passei no teste, os caras gostaram. Aí o cara falou para o Pascoal Filho, que era o gerente de esportes na época lá, gerente de eventos do Sport TV, ele falou, ó, seguinte, eu tenho vaga, mas não tenho vaga, na verdade. Eu tenho o espaço e eu só tenho possibilidade de te pagar cachê. E eu tava querendo arriscar essa coisa de fazer vídeo e tal. Falei, pô, mas eu acabei de ser contratado. Ele falou assim, eu vou ver quanto você vai ganhar e eu te faço uma proposta. Falei, mas tem aquela coisa, né? Carteira assinada, plano de saúde e tal. Ele falou, mas eu acho que vai ser uma possibilidade boa para você, vai abrir caminhos e tal. Então eu falei, se você me garante aí um percentual a mais do que aqueles cálculos que os caras fazem quando vai virar pessoa jurídica e tal. E aí foi como eu comecei, ganhando cachê. Até 2004, mais ou menos. Foi em 2002, até 2004, quando a TV Globo assumiu o Sport TV mesmo. Aí eu fui contratado como chefe de reportagem e comentarista. E aí começa essa trajetória. Aí mudou totalmente o seu trabalho. Aí você teve que começar a estudar, fazer coisas que você não fazia antes. Mas, na verdade, assim, tudo tá dentro do mesmo escopo, eu acho. Sim. Só que numa outra plataforma, né? E eu fazia o trabalho de chefia de reportagem. Porque eu acho que a diferença, assim, todo mundo que comenta e o que eu ouço de ti, todo mundo fala da qualidade técnica que você tem, mas como que você tem o jornalismo? Porque a gente tem muito comentarista que não é jornalista, né? Então você tem o jornalismo e você tem o conhecimento técnico. Então... Para mim, o trabalho como comentarista é um trabalho como jornalista. É um caminho como jornalista que eu faço comentando os jogos. Eu tenho na minha mente que eu trabalhando ali, eu estou fazendo um trabalho jornalístico. Eu penso no texto, eu penso na informação, no que eu vou falar, no que eu posso acrescentar. E eu fui aprendendo lá. Como eu fiz apresentação de programa lá durante muito tempo. Hoje eu não faço mais, mas gosto muito ainda de fazer apresentação de programa. Apresentei todos os programas lá do Sport TV, menos o jornal Sport TV News, o resto todos eu apresentei. Você ia para o Rio sempre fazer Bem Amigos, Amigos, né? Aqui o programa tinha acabou, né? O próprio Bem Amigos, que era daqui, eu apresentei 2 vezes o Bem Amigos, quando o Galvão não podia. Tinha o Arena Sport TV, que era do Kleber Machado. Eu cobria as férias do Kleber Machado, depois o Kleber Machado parou de apresentar, eu fiquei como apresentador titular durante um tempo. Você trabalhou com a Patrícia Maldonado até uma época, né? Mas era quando ela era repórter? Repórter e apresentadora também. Nós fizemos juntos os Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio,
E tem aquela cerimônia do fogo, né? Da tocha, do fogo. Ai, nossa, aquela que ela transmitiu, que eu falo pra ela. Junto com ela. Que 12 horas. Eu falei, Patrícia, como é que você não doeu a sua bunda? Ela ficou ao vivo ali. Nós dois e o Sérgio Maurício, que está narrando hoje a Fórmula 1 na Bandeirantes. Sérgio Maurício, eu e Patrícia Maldonado na transmissão. Ali foi uma prova de fogo, literalmente, para ela, 7 horas no ar, se eu não me engano. Então, eu liguei a televisão e ela não parava nunca mais de falar. Eu falei, meu Deus, você então era muita, né? A gente aprendia muito, né? Porque o Sport TV não tinha a estrutura da Globo nessa época e todo mundo fazia tudo. Então você ficava horas no ar. Eu sou muito grato, aprendi demais. Aprendi a fazer mesmo lá, como... técnica de televisão, tempo, domínio, respiração. Estou aprendendo ainda. Mas foi uma escola maravilhosa. Sempre em cima do jornalismo. E na época em que eu fazia chefia de reportagem e os comentários, tinha a pauta, o trabalho de pauta, que não existia, engraçado, né? Não existia no Sport TV. Pauteiro. Existia na Globo. E em 97, eu me lembro, que até eu pulei uma parte aí, que eu fui trabalhar no Lance depois que eu trabalhei na Gazeta. Eu fui o primeiro chefe de reportagem. Por isso você tem sempre vários relacionamentos aí, sim, né? É networking, né? Eu fui o primeiro chefe de reportagem do Lance aqui em São Paulo. Éramos eu aqui e o Marcelo Barreto, do Sport TV, no Rio, como chefe de reportagem. E aí durante esse trabalho do Lance, eu fui chamado na TV Globo. Tinha uma oferta para ser chefe de reportagem da Globo, por causa das pautas do Lance. Então, acabou não dando certo na época. E eu voltei, acabei entrando lá e por outra forma, e eu fazia a pauta, que não existia no Sport TV. Então era super cansativo, porque eu tinha que comentar jogo, tinha que estudar para jogo e cuidar da pauta dos repórteres. E era uma pauta, quando juntou Globo e Sport TV, que tinha a ver com os dois, né? Então, porque entrava a matéria na Globo. Tipo uma editoria de pauta. Né? E eu sempre trabalhei com o pensamento da pauta do que eu tinha trazido do jornal, de fazer algo diferente. Óbvio que existem situações que você faz na televisão que são bem diferentes da situação da pauta do jornal, pela questão da imagem, do movimento, tudo isso aí. E eu fui aprendendo a encaixar, a fazer as coisas. Eu lembro de uma pauta que eu sugeri, que era um jogo do Corinthians com a Portuguesa. Quando você fala assim, sugerir, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Quando você vai sugerir uma pauta para alguém, vocês têm que vender a pauta inteiramente, né, Mal? Como é que funciona isso? E às vezes a pauta rola ou não rola. Você faz uma pauta que é maravilhosa, mas ela não vinga, ela não vira. Ela tem que render imagem, que cai por causa de outra coisa. Acontece outra coisa importante no meio e tal. E eu lembro bem desse negócio de um jogo do Corinthians com a Portuguesa. E tinha um jogador do Corinthians que tinha trabalhado numa padaria, tinha sido caixa de padaria, tal, aquela coisa de portuguesa, padaria. E a gente conseguiu desenvolver uma pauta bem interessante, que era contar, na verdade, a vida daquele jogador. E ele topou. Foi lá, ficou sentado na caixa da padaria, atendia os clientes, brincava. O dono da padaria era torcedor da Portuguesa. Falou, se ele tivesse ainda aqui, eu teria mandado embora, tal. Então era uma coisa que contava uma história de uma forma leve, né? Que nem uma vez a gente fez com outro jogador, já em um jornal, que ele tinha começado a vida dele como boia fria, e depois, eu não lembro o nome dele, acho que era, não sei se era Daniel, uma coisa assim, não lembro, faz muito tempo isso. E depois ele foi empacotador de supermercado. E ele começou a fazer sucesso, apareceu, estava jogando no São Paulo, esse jogador. E aí eu sugeri para o repórter, falou, pega ele, leva no supermercado e vê se a gente consegue e tal. E ele topou, ele foi, então tinha foto dele, você tinha que trabalhar com foto, né? Dele com o pacote de supermercado, colocando coisas. Então sempre tive essa ideia. Essas matérias são muito legais, né? Eu sempre saí do factual. O factual é importante, você tem que informar, claro, mas você tem formas de informar o factual. E eu lembro de uma que eu não era chefe de reportagem, eu era repórter na Gazeta Esportiva, e a gente tinha o costume, Garotada hoje vai entender como o mundo era diferente. Nessa época, você ia para um jogo de futebol como repórter, assim, aos 30 minutos do segundo tempo, os repórteres podiam entrar no campo. Todos os repórteres de jornal na época, não tinha internet, tal, rádio, jornal, rádio. Era fosso, que chama quase. Não, você entrava no campo mesmo. No campo você mesmo. Ficava no campo. Você via os últimos minutos do jogo ali. E aí acabava o jogo, você ia conversar com o jogador e tal. E tinha um jogador do Corinthians, na época, chamado Mirandinha, que era um cara muito rápido, tudo assim. E ele tinha sido o destaque do jogo. E o que a gente fazia? A gente combinava com o jogador, assim, porque segunda-feira é dia de folga do jogador, geralmente depois de domingo. Só que o jornal continua, você quer saber o que vai fazer, o personagem do jogo.
E era uma época diferente, o relacionamento era mais próximo, né? Daí não tinha o atrapalhador de imprensa. Tinha os assessores de imprensa que não atrapalhavam. E também era muito mais fácil de chegar no jogador. Era mais bagunçado, na verdade. Muita informalidade. Eu lembro quando eu fiz algumas coisas para clube, era muita informalidade. A gente se aproveitava disso. Acabou o jogo. Coletiva de imprensa, meu Deus, uma vez quando eu fui, eu falei, como assim? Não tem um roteiro, não tem um script da coletiva. Não tinha nem banner no fundo, né? Aí eu cheguei no Mirandinha e falei, pô, Mirandinha, ele tinha feito acho que 2 gols no Clássico, tá, uma coisa assim. Onde você vai estar amanhã? Na sua folga. Aí ele falou assim, vou estar em casa, vou ficar com meu filho e tal. Eu falei, pô, te incomoda se a gente for lá fazer uma matéria? Não, pega o meu telefone aí, me liga lá, a gente combina. Aí eu liguei, ele falou, vem aqui em casa. Aí eu fui na casa dele, olha só que coisa maluca, como era, né? Assim, era na casa do jogador. E ele estava jogando videogame, nem lembro qual videogame era na época, com o filho. E eu estava olhando aí o fotógrafo fazendo umas imagens. E aí eu reparei, você foi com o fotógrafo? Com o fotógrafo. Era sempre a dupla, fotógrafo e repórter. Isso também é uma coisa muito importante no trabalho jornalístico. Você tem uma afinidade. Na televisão também é o cinegrafista que tem. O repórter fotográfico às vezes enxerga coisa que você, repórter, não está enxergando. Eu fiz muita matéria legal graças aos meus companheiros repórteres fotográficos. Eles me passavam a pauta. Falaram, aconteceu isso, olha observa lá, né? O olhar, né? E aí eu estava reparando na TV do videogame que ele jogava e ele escalava no ataque, ele jogava com a seleção brasileira. O ataque da seleção brasileira era o Ronaldo, Careca, Ronaldo Fenômeno, e ele, Mirandinha. Ele montava um jogador com o nome dele. Um FIFA da vida já. Não lembro qual videogame era bem pré-histórico, né? Se era 99, por aí e tal. Aí eu falei, falei pro fotógrafo, você consegue fazer a foto bem mostrando ali? Ele falou, fica tranquilo que eu faço. Vamos juntar esses dois depois. E aí eu cheguei nele e falei, Mirandinha, você é o Ronaldo no ataque? Ele falou, é o sonho da minha vida, é meu ídolo e tal. E ficou uma reportagem muito legal. Ao ponto de que, depois que a reportagem foi publicada, o José Maria de Aquino, que é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil de todos os tempos, ele era o chefe da Globo aqui em São Paulo. Aí ele me ligou e perguntou o telefone do Mirandinha, se eu podia passar o telefone do Mirandinha, que eles queriam fazer a mesma matéria para a TV. Sim. Aí faz de outra forma. Você fez pro jornal ainda. Eu fiz pro jornal. Porque o jornal, assim, para televisão eu já pensei, junta os dois, põe os dois dentro no campo, né? Assim, você vai... O Ronaldo estava jogando em 99, não sei onde ele estava, não sei se ele estava no Barcelona, estava longe, assim, mas aí eles fazem uma edição de imagens, essas coisas todas. Faz um zoom, né? Tudo. E a TV consegue capturar melhor a imagem do videogame, ele jogando videogame e tal. E foi muito legal. Então, acho que a pauta vai muito por isso. Vai muito de observação, informação, oportunidade. Mas mudou. Se a gente tem tempo, a gente vai falar sobre isso. Mudou bastante. Não tem tempo. Agora, para você, assim, que você vê hoje, né? Você falou sobre esse papel do assessor de imprensa hoje. Como que você vê o assessor de imprensa hoje, né? Você está mais na área esportiva, né? Mas você vê quem é um bom assessor de imprensa para você? Você teve essa experiência também. Sim. Então... Eu acho que o bom assessor de imprensa é o que cumpre a palavra, o verbo assessorar. Ele assessora o cara que o contratou e assessora o jornalista que precisa falar com esse cara. Eu lembro que eu trabalhava na Folha da Tarde e eu precisei fazer uma reportagem especial sobre os 200 anos da Revolução Francesa. E eu entrevistei o Fernando Henrique Cardoso, que era senador na época. Não tinha sido eleito presidente ainda. Eu adoro ele. E assim, o assessor do Senado na época facilitou tudo para mim. O que não é uma coisa tão fácil de se encontrar nessa área governamental, né? O que eu acho que tem uma situação do mundo moderno que são as redes sociais. As redes sociais, na verdade, elas atrapalharam muito. E acho que elas atrapalham o assessor de imprensa também. Há alguns anos eu fui fazer um jogo do São Paulo em Caxias do Sul. E eu estava conversando com o Lugano, que hoje trabalha como comentarista uruguaio, que tinha sido jogador do São Paulo. Bateram um papo ali depois, tal, sobre essas coisas todas. E uma hora ele solta assim, do nada, ele fala assim, a verdade é que eu como jogador, diretor, eu não preciso mais do jornalista, da imprensa para nada. Eu falo direto com o torcedor, outra pessoa que tinha com as isso, redes né? sociais. Aí eu falei para ele, ótimo, mas aí é só a sua verdade que vai. Sua verdade, isso mesmo. Aí ele teve um estalo, ele falou, você tem razão. Ele é um cara muito inteligente. Ele é muito... É o teu viés, né? Ele falou, você vai sempre contar o que você quer contar. Eu falei, inclusive mentira. Aí ele falou, você tem razão, eu não tinha pensado nisso. E aí, o que acontece? Quando não só o jogador, quando a celebridade ele é vítima de fake news, aí ele
passa a pensar nisso, que ele precisa de um assessor de imprensa, que ele precisa do jornalista sério, que ele precisa do veículo sério. E isso é uma praga das redes sociais. Nada contra, as redes sociais são super importantes. Só que hoje a pauta, Cris, as redes sociais elas pautam a nossa vida, não é só o trabalho de jornalista. E é errado. Para ficar um exemplo na minha área, você vê assim, a lacração e o cancelamento. Aí você vê, as redes sociais condenam um jogador tal, pedem a saída do treinador tal. Aconteceu isso nesses últimos dias, no São Paulo, do Rogério Ceni, que é um caso muito interessante para avaliar. O Rogério é o maior ídolo da história do São Paulo. E hoje ele é treinador. Então, dividiu. Né? O ídolo, como jogador, vai ficar sempre na memória do torcedor. Eu sei que o menino é São Paulino, ele vai gostar disso. Nosso e o meu marido nosso também, editor né? de som. E o Edu é São Paulino, também ele vai gostar da história. Então o Rogério Ceni é chamado de mito pela torcida do São Paulo. Só que hoje ele é técnico do São Paulo. E uma parcela da torcida do São Paulo está brava com ele como técnico. Aí você percebe, não, porque as redes sociais pedem a cabeça do Rogério. Aí você vai pro jogo, o estádio grita o nome do Rogério. Então são visões diferentes. Muitas vezes a rede social ela vai direcionando. Ativista de WhatsApp, de Instagram. Isso. Você não sabe, na verdade, se aquilo ali é um programa robô, se aquilo é... Tem até um nome, se tem os stalkers, né, que eles falam, que perseguem. Os haters e tudo. Como aquilo foi levado àquela situação por um algoritmo daqui, dali, qual o interesse está por trás disso? E, infelizmente, o jornalismo está sendo escravizado pela rede social. Então, você vê, eu tenho colegas que transmitem jogo, narrador, comentarista, repórter, que eles fazem a transmissão com rede social aberta, vendo o que está sendo falado na rede social. Eu nem vejo rede social durante o jogo. Aliás, eu nem vejo muito rede social. Não tenho Twitter, não tenho Instagram. Mas você estava online na Copa, porque a gente estava assistindo o jogo lá em casa. A Elizabeth mandou uma mensagem, você viu? Assim, corrigiu no ar, eu fico no WhatsApp, assim, porque muitas vezes, durante a transmissão, você precisa checar alguma informação com o próprio repórter, com o editor. A gente olha no ar ali, ele está corrigindo a informação. E o WhatsApp serve para isso. Né? Eu já dei furo de reportagem em transmissão como comentarista através do WhatsApp. Tinha coisas assim, fulano de tal, vem, não vem para tal clube e tal. E alguém já tinha informação ali. Eu fui direto na fonte, né? Fui no empresário do cara que eu conhecia, o cara falou, não, ele não vai para esse time, ele vai para aquele time, tal. Eu confiava bem na fonte tal, e a única coisa que eu deixo é o WhatsApp, porque às vezes você tem acesso, você está conversando com o coordenador de transmissão, ele te passa alguma coisa, você quer conferir alguma estatística. Não, tem que estar ligado. Mas né? eu não deixo aberto em Instagram, não deixo aberto em Twitter, não deixo aberto em Facebook, nada disso. E tem colegas que fazem a transmissão com diversas contas de rede social abertas ali. Então, aí, às vezes, se acaba sendo até meio inconveniente, meio seco demais. Não, porque o veículo não é esse, né? E o cara fala assim para você, não, as redes sociais estão dizendo isso. Eu falei, é problema das redes sociais. Eu estou vendo o jogo da forma como eu gosto de ver. Então, acho que isso é um desafio maior para os assessores de imprensa, porque as redes sociais acabam meio que impondo as vontades delas e criando assuntos e pautas que, na verdade, não são muito interessantes, eu acho. E você comentou um assunto que eu acho muito importante, porque o pessoal fica às vezes assim, as redes sociais é importante, não precisa de assessor de imprensa, mas é um bicho totalmente diferente. Sim. E assim, se a gente consegue lidar com o jornalista, porque eu falo assim, um dos públicos mais difíceis é o jornalista, ele é o mais crítico, né? Então, se a gente tem que ser chato mesmo. Se a gente lida bem, o assessor de imprensa lida bem com o jornalista, ele lida bem com o influencer, que tipo, né, é uma outra categoria, é totalmente diferente, né? Eu vejo assim, a estrutura que a gente faz para receber um jornalista, você está preocupado se ele vai ter um café, uma água, se ele tem fácil acesso, se tem ponto de tomada. Influência já quer tudo mais luxuoso, tudo mais, né? Então, assim, a diferença... A questão das redes sociais também, ela vai para uma direção que é assim, do cara fala, ele escreve um negócio, posta uma coisa na rede social, cabeça quente. E a repercussão é péssima, é imediata. Aí ele vai precisar de socorro de quem? Do assessor de imprensa, ou do clube, ou dele próprio, ou de um outro jogador, de um outro atleta que tem rede social. E vem aquela, nossa, que é terrível aquilo, né? Porque é a desculpa pronta. Me expressei mal, fui mal interpretado. Mas aconteceu de programa, cara, eu fui mal interpretado. Aí eu perguntei para ele, mas você não falou isso?
Falei. Se Então como é que você foi mal interpretado? Se você falou o que você quis falar. Então você não está sabendo se expressar, né? Isso. E tem muito desse trabalho também do assessor de imprensa. O Media Training, eu tenho um vídeo que eu adoro, que é da Porta dos Fundos, que eles mostram, quando eu faço Media Training, eu sempre mostro, né? Que é eles falando numa entrevista como é uma coletiva de imprensa e o quanto, porque assim, os jogadores de futebol, eles têm um treinamento muito, né? Tem que ser tudo bem regradinho. Ah, não, professor, é sempre professor, então assim, é até um pouco caricato. Aproveitando isso, como eles têm, às vezes, Media Training, então, como que você faz, mesmo agora sendo comentarista, você precisa, às vezes, caçar alguma informação e tal. O que você acha que é a habilidade de conseguir pegar uma informação bacana, de ser teu viés de repórter mesmo? Eu acho que passa por credibilidade, primeiro. Eu sei que eu tenho acesso a algumas pessoas, graças a Deus, e a minha credibilidade, principalmente por isso. Né? Eu tenho acesso direto a alguns treinadores, dirigentes, presidente de clube, que eu tenho aqui o contato. Que eles confiam em você, que eles são tuas fontes, mas eles confiam. Eles sabem que eles podem confiar num jornalista sério. Eu acho que passa muito por isso. Isso se constrói com o tempo. E se constrói também no trabalho. É muito mais fácil para o repórter que está no dia a dia, que tem a conversa direto. Eu não vou mais pro vestiário, tá numa coletiva, nada. Os treinos a gente não vai mais. O que é péssimo, porque quando eu comecei a trabalhar como jornalista, eu ia para os treinos. Só que hoje você não pode mais entrar. Tá? A pandemia foi uma boa desculpa para os clubes. Aí eu acho que é um erro grave das assessorias de imprensa dos clubes, talvez orientadas pela direção dos clubes ou pressionadas pelos jogadores que não gostam. Ou para o treinador que não gosta. E acaba ficando um vício. Saíam pautas tão bacanas de treino. Isso. Eu lembro que lá no Sul tinha um Regis Reis que fazia umas pautas lindas. Eu acho que o assessor, muitas vezes, o treinador e os jogadores não entendem isso. Eles ficam com tanto medo. O cara vai descobrir alguma coisa, a minha imagem aqui de uma jogada ensaiada. Né? Aí teve uma briga entre os jogadores no treino. Isso não pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas interessantes que são trabalhadas. Isso eu já confrontei. Uma vez, o próprio Mano Menezes, que é um treinador que eu tenho um relacionamento muito bom, um cara que eu acho muito sério, muito inteligente. Aí ele fala assim, mas às vezes vocês comentam umas coisas que vocês não acompanham o treino. Eu falei, vocês não abrem o treino pra gente acompanhar? Ele falou, é verdade. Falei, mas todos os clubes estão assim agora? A maioria. Dificilmente você consegue ver um treino. Quando eles abrem, é 10 minutinhos. Aquela roda de bobinho, aquela brincadeira e tal. O resto fecha. E tem um vício hoje do jornalismo esportivo que eu acho que é muito técnico. Você escuta o técnico toda hora. O técnico fala antes do jogo, o técnico fala depois do jogo. Boring. Então, às vezes o jogador fez 3 gols, arrebentou com o jogo e ele não dá entrevista. Isso já aconteceu mais de uma vez. Eles não têm exigência no futebol de falar? Porque eu lembro quando eu fiz o Mundial de Surf lá no Rio, o cara mesmo que perdesse, ele tinha que estar lá no contrato. No Brasil não tem. Nos campeonatos do Brasil não tem. Tem na Copa do Mundo. Tá. Copa do Mundo, o cara tem que falar. Se não falar, um abraço. É multa. É multa, né? pesada. Porque eu me lembro que no Mundial de Surf era assim, o cara tava puto, que não tinha conseguido, chegava lá, obrigado. Vai ter que falar. Copa do Mundo, o cara ganhou, perdeu, ele vai lá e fala. E ninguém reclama. Aí você vai para a NBA nos Estados Unidos, a mesma coisa. Você vê que os caras que transmitem o jogo, eles estão dentro da quadra, às vezes. Eles entrevistam o jogador dentro da quadra. O jogador vai lá, sorridente, fala tudo. Gente, faz parte do game, né? É isso que falta compreender aqui. Isso é uma cabeça ruim, velha, atrasada, amadora dos dirigentes de futebol do Brasil. Eles não entendem que eles estão jogando contra o próprio negócio. É a exposição da marca que deixa de acontecer. É o atleta que vende. O acesso ao torcedor que está ali. Que vende os próprios produtos do clube. Entendeu? Eu estava vendo essa semana passada que o LeBron James bateu o recorde de número de pontos da história da NBA. Aí você percebe como nós estamos na pré-história de divulgação e da arte do entretenimento, que o americano dá de 10-0 na gente. Ele converte a cesta para o jogo, para ele ser homenageado. Circuit break, quase. Ninguém reclama, nem os adversários reclamam, nada. Então é um show, é um espetáculo. Por quê? É história. A história foi feita. Pô, se você fizer isso no Brasil, é capaz de ter briga. Alguém vai invadir o campo e reclamar, por que parou o jogo? E aí eu volto para o Pelé. Tem a imagem do jogo do Pelé, o último jogo do Pelé, contra a Ponte Preta em 74, na Vila Belmiro. Santos e Ponte Preta, que no meio do jogo, sem programar nada, sem avisar nada, o Pelé pega a bola,
ajoelha no campo, abre os braços assim e acabou. Né? Aquilo ficou muito marcado porque o Pelé era um gênio do marketing. Ele sempre entendeu muito bem essa relação do respeito que ele tinha com a imprensa, ele entendia que era um caminho que precisava dos dois lados. E aquilo ficou uma imagem icônica, marcada. E você vê todos os jogadores do Santos, da Ponte Preta, vão lá, abraçam o Pelé e tal. Se é nos Estados Unidos, como aconteceu nos Estados Unidos, 3 anos depois, quando ele se despede no Cosmos, é uma festa. Tava lá Muhammad Ali, um monte de gente famosa vendo o último jogo do Pelé, e vira um espetáculo mesmo. Eu li o teu texto criticando, inclusive, né, o enterro do Pelé. Alguns Você jogadores ficaram bravos comigo. Né? São meus amigos, eles ficaram bravos comigo. Mas eu acho que realmente, né, falta um pouquinho essas honras, né? Eu acho assim, que faltou, Cris, ali representatividade. Ninguém é obrigado a ir no velório de ninguém. Ninguém é obrigado a prestar homenagem a ninguém. Talvez houvesse jogadores ali de todas as épocas que não se dessem bem com o Pelé, que tivessem problema com o Pelé, que é natural. Agora, para mim faltou um jogador. Aí é representatividade. Tanto de... Imagina o Cafu, que era o capitão de 2002, ele se manifestou que ele estava fora do país, tudo. Ótimo. Mas custava, né? Os caras estão sempre se falando, vai um de nós ali, em nome do grupo de 94, 2002, sabe? Leva uma camisa, põe no... Eu acho que ali faltou um pouquinho de sensibilidade para os jogadores. Mas alguns são muito sinceros e até publicamente assumem que esse mundo é movido a dinheiro, né? Eles fazem tudo que eles podem ganhar dinheiro. Hoje você enxerga algum jogador assim que tenha uma possibilidade de ter uma história bonita como teve Pelé, ou a gente não vai mais ter isso no Brasil? Como o Pelé é muito difícil, Cris, porque o mundo mudou, né? O Neymar teve uma situação muito parecida com a do Pelé. Por causa do Santos, né? Como teve o Robinho lá atrás, surgiram no Santos, o Neymar muito novo ainda. Mas assim, acho que o jogador que tem, da forma como ele aconteceu, o desenvolvimento da carreira depois, o que mais se aproxima, brasileiro, que eu acho que mais se aproxima do Pelé é o Ronaldo Fenômeno mesmo. Por todo o desenvolvimento da história, de muito jovem, começa a fazer gol no Cruzeiro, mas aí acontece que ele vai para a Holanda já, logo depois, antes de ir para a Espanha, né? Ele vai para a Holanda e ele não construiu uma carreira de ídolo jovem no Brasil. Ele vai voltar a jogar no Brasil em 2009, no Corinthians, tal, mas ele já é o Ronaldo Fenômeno, é diferente. E ainda consegue mostrar toda a qualidade dele. Tem uma história que está sendo construída ainda, mas que nós não sabemos o final, o que é bom, né? Porque senão é uma pressão muito em cima do garoto, é o Endrick do Palmeiras, né? Que talvez ele possa construir uma história parecida com a do Pelé. De trajetória, não vou comparar, porque não tem como comparar jogador, né? Sim. Talentos mim, diferentes. Para mim, né? o Pelé vai ser sempre o Pelé. Ninguém vai alcançar o Pelé. Tomara que no futuro alguém alcance e seja um jogador melhor do que o Pelé, porque isso acontece. É que mudou muito o futebol também, né? Para ter. Mas ninguém faz nada parecido com ele, né? Tecnicamente falando. O Pelé era perfeito, não tinha um defeito. Tudo que ele faz, ele fazia tudo que o Maradona fazia e mais coisas que o Maradona fazia. O Maradona tinha o pé esquerdo, o Pelé com os 2 pés. O Maradona não era um grande cabeceador, o Pelé era. O Messi, por exemplo, muito mais pé esquerdo que direito, não é um grande cabeceador, o Pelé era. O Pelé era completo em tudo. Mas a história como trajetória talvez seja essa do garoto que com 15, 16 anos aparece, vai jogar num time principal, faz gol num campeonato, tal, vira titular e já foi contratado pelo Real Madrid, que vai jogar no Real Madrid em 2024, né? Então talvez seja uma história parecida, um paralelo. E aproveitando, o que você acha, para quem quer trabalhar com jornalismo esportivo, o que você recomenda, o que você fala, assim, tem espaço hoje, o que precisa, que caminho tem que trilhar para chegar? Então, primeiro você tem que entender que é jornalismo esportivo, não é jornalismo de futebol. Eu fico bem bravo com isso, porque nas redações tinha uma brincadeira muito chata, muito feia, que o cara que cobria futebol era pautado para fazer vôlei, basquete, ele falou, eu sou jornalista, não cubro, eu cubro futebol, não cubro educação física. Tinha esse preconceito. Eu, infelizmente, nunca tive, porque eu sempre gostei muito de esporte. Agora você é fã do beach tênis. Aí é um lazer meu, tudo assim. Mas eu cobri tudo, né? Cobri 2 Olimpíadas,
no local, cobri Jogos Pan-Americanos, Mundial de Basquete, Mundial de Vôlei, Mundial de Judô, Mundial de Natação, atletismo, Fórmula 1, cobri vários anos. Então, assim, eu acho que você tem que ser jornalista esportivo. E isso te abre muitas portas, abre possibilidades. Eu trabalhei na Olimpíada do Rio como apresentador. Então eu sabia exatamente do que eu estava falando, né? Chegava um cara para ser entrevistado ali, nome do passado do esporte, para contar uma história. E aí vai o cara que é só futebol, ele está ali perdido. Você percebe que ele está perdido. Então você tem que pensar, óbvio que o futebol é muito maior, o futebol é mais popular, a cobertura é 95% voltada ao futebol, talvez até mais que isso, mas você tem que estar preparado para outras coisas. Você tem que estar pronto para ser um jornalista. Ou seja, capaz também pode de cobrir qualquer coisa. Assessor de imprensa também tem que pensar não só em assessoria de clube, né, de futebol, tem vários espaços. Você tem aí, por exemplo, o surf e o skate, que são esportes do futuro, né? Não só do futuro, do presente, né? Mas cada vez mais populares, cada vez mais gente. Nossa, eu conheci um assessor de imprensa que era lá de Santa Catarina, que era do surf, e ele fazia releases, pré-releases, tinha um relacionamento, era incrível. Então, é isso. Mas, sabe, especializado, né? Você tem que estudar, né? Eu, por exemplo, eu assisti o skate na Olimpíada e foi super legal, super educativo, para aprender o nome das manobras, como é que faz, como é que não faz. Surf é a mesma coisa. Entender por que uma onda é boa, por que a outra onda não é boa, quais são os regulamentos. O surf faz um trabalho muito bom também de divulgação, né? Sim, é uma liga muito bem estruturada, da Associação de Surfistas Profissionais. Então eu penso dessa forma. Eu estou comentarista de futebol, mas se você me puser para comentar um jogo de vôlei, por exemplo, eu não vou dar vexame. Eu era comentarista de futebol e apresentei todos os programas do Campeonato Mundial Feminino de Basquete aqui em 2006. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu me preparava, eu estudava, eu conhecia a história. Então, eu gosto disso. Agora, tem cara que só gosta de futebol, não tem jeito. Bom, vamos chegando ao final do nosso papo, mas você viu que ótimo. dá pra gente ir muito longe. Tem muita coisa para falar. E eu tenho um quadro que a gente fala que é o Café com Boas Notícias, que eu queria te perguntar, assim, que notícia você gostaria de ler ou de dar um dia, né? Assim, que seria algo que seria uma boa notícia. Eu brinco com isso, assim, se eu pudesse escolher a manchete, né? Não seria nem de esporte, assim. A manchete que eu gostaria de fazer, né? Eu tinha até o texto preparado. Enfim, a paz. Essa seria a minha grande manchete, assim. Paz no mundo. A gente brinca, assim, porque as minhas falam em paz mundial. Então... sim, porque é inacreditável, né, que você... Não tem mais guerra, né? Não tem mais guerra e a violência do cotidiano também, né? O mundo está muito... Aí você vê essas tragédias como o terremoto agora na Síria e na Turquia, você vê as pessoas ali juntas, unidas, crianças que sobrevivem a 5 dias embaixo dos escombros e tal. Eu acho que seria a grande manchete, né? Para mim, bem acima do que da questão do esporte. Eu adoro esporte, mas eu acho que eu gosto mais de jornalismo do que de jornalismo esportivo. Acho que é muito isso. O jornalismo acima de tudo, então. Mal, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui com a gente. Não Pode Ser Pauta. E hoje você está mais presente assim no Instagram, né? Para quem quiser te seguir, acompanhar teu trabalho. No Instagram, que eu fiz o Instagram porque eu adoro fotografia, né? E o Instagram começou com isso, né? Que era de imagem. Fotografia. Eu adorava fazer umas imagens e tal. E você tá com a coluna também, né? Eu tenho um blog no Globoesporte.com, que chama Papo Cabeça. Meu apelido. Cabeça. E eu faço um podcast que está meio parado agora, do Beach Tênis lá, chama Matchpoint Beach Tênis, porque estão revendo algumas questões de podcasts lá. Mas isso eu fazia muito por diversão, né? Faço muito por diversão, porque não tinha muito incentivo interno, né? Nunca deram muita bola para isso. O Beach Tênis está se estabelecendo também, né? Embora o Sport TV transmita Beach Tênis, né? É um público importante, um público que está crescendo e tal, mas como produção de podcast era uma coisa meio largada, assim. Quero ver se um dia eu consigo fazer andar melhor. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Vamos repetir esse papo. Então, obrigada a vocês por terem nos acompanhado e até o próximo Pode Ser Pauta.